Olá, pessoal. Olá. Tudo bom com vocês? Eu venho aqui nessa tarde falar uma palavra que está lá em Salmo 40. Vamos lá para Salmo 40, tá? Salmo 40, versículo 1, que diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Bem, nessa palavra de Salmos capítulo 40, versículo 1, o salmista, o próprio salmista Davi, ele começa a relatar, né, aqui, ó, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Ou seja, Davi, quando escreveu esse salmo e falou isso, ele estava em grande angústia, em uma grande aflição. Então, né, ele clamou a Deus, pedindo a Deus para que Deus livrasse ele da aflição que ele estava sentindo, né? E no seu dia a dia, né, pessoas o perseguindo, mas Deus o havia respondido às suas orações. Então, o que Davi fez? Davi orou, né? E pedia a Deus para que Deus livrasse ele de todo mal. E a Bíblia diz que Davi, ele escreveu esse salmo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, Davi esperou que Deus respondesse a sua oração, o livrando de todas as suas aflições, de todas as suas angústias. Porque a Bíblia fala que Davi era um salmista adorador, um salmista que só vivia na obediência de Deus. Então Deus respondeu a oração dele, né? E olha que respondeu a oração dele, né? Mas Davi soube esperar a provisão de Deus, né? Porque muitas pessoas, quando tem uma causa impossível de se resolver, e ora a Deus, e pede a Deus socorro, e Deus fala: espere em mim que eu vou fazer. Mas essa pessoa acaba não esperando. Por quê? Porque fica ansiosa demais para receber tal bênção, né? Aí Deus fala: espera que eu vou resolver. Aí quer resolver com as suas próprias forças. Davi esperou com paciência. Ou seja, Davi esperou: eu vou esperar com paciência, ter paciência, não vou esperar Deus agir, né? E assim fez. Deus, né, ouviu o clamor dele, se inclinou primeiro e ouviu o seu clamor. Como diz lá no Evangelho lá no livro de Isaías, né? O livro de Isaías, né? Capítulo 53, que fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Porque essa palavra confirma as profecias de Isaías, né? Que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado para não poder ouvir a oração dos santos, a oração daquelas pessoas que necessitam do favor de Deus. Porque esperar pelos homens
é falho, o homem é falho para resolver coisas impossíveis. Mas Deus não. Deus faz o impossível se tornar possível, né? Mas o crente tem que saber esperar, o crente tem que saber esperar com paciência para que Deus possa agir. Porque muitas vezes a pessoa não consegue esperar. Por que não consegue esperar? Às vezes Deus demora um pouco para atender a oração, aí já não consegue esperar mais, né? Então é isso que o salmista quis trazer. Por isso que o salmista escreveu: esperei com paciência. Por quê? Porque Deus ouviu o clamor dele. E Deus pode ouvir o clamor de qualquer crente. Deus pode ouvir o clamor da pessoa que é cristã, que adora o verdadeiro Deus, né? Deus ouve a oração de crente e não crente também. Se esse não crente tiver com o coração contrito diante de Deus, Deus pode ouvir e atender. Agora, o maior plano de Deus para a pessoa não crente é a salvação da alma, é dar vida eterna para essa pessoa, entendeu? Então, é essa palavra que você que tiver problema difícil, né? Que com suas forças, com seus recursos não está dando para resolver, então ore a Deus e Deus pode resolver o problema de vocês, tá bom? Jesus ama vocês e que vocês tenham, né, um bom dia, uma boa tarde, né, aonde esse vídeo for alcançar, né, uma boa noite e assim vai, tá bom? Muito obrigado.